Olá! Quando se fala em empréstimo consignado, muitas dúvidas surgem, pois é um assunto relevante principalmente para aposentados, pensionistas e servidores públicos, que costumam recorrer ao crédito consignado. É uma solução rápida devido aos juros baixos e sua forma de pagamento facilitada. Pode ser uma ajuda para diversos planos e situações, seja para realizar uma reforma, para uma viagem e até mesmo pode ser utilizado para quitar outra dívida, mas pode também criar um ciclo de dívidas difícil de sair. Infelizmente, muitas pessoas se veem nessa condição. O empréstimo consignado é um tipo de crédito onde as parcelas são descontadas diretamente na folha de pagamento ou no benefício previdenciário do contratante. Por isso, é considerado um empréstimo de baixo risco para as instituições financeiras, já que o pagamento está praticamente garantido. Por outro lado, essa modalidade também traz algumas implicações jurídicas específicas, que é o tema que vamos conversar hoje. Recebo muitas perguntas sobre como solucionar a situação quando não se consegue mais cumprir com o pagamento das parcelas. E o que é pior, quando as parcelas são descontadas do benefício ou aposentadoria e quase toda a renda se vê comprometida com os consignados. Acontece também de perda de emprego. As parcelas do empréstimo deixam de ser pagas e pode se transformar em dívidas que são cobradas pelos bancos e se tornar uma dívida duradoura. Perguntaram-me então se dívida de empréstimo consignado prescreve. A resposta direta é sim. Dívida de empréstimo consignado pode prescrever, mas como sempre no direito, existem alguns detalhes importantes que precisam ser analisados. A prescrição é o prazo que o credor tem de exigir judicialmente o pagamento de uma dívida. Esse prazo está previsto no Código Civil em seu artigo 206, parágrafo 5º, inciso 1. Para empréstimos em geral, o prazo de prescrição é de 5 anos. Também este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, prazo de 5 anos prescricional para a propositura de ação de cobrança em razão da falta de pagamento das parcelas. Após esse período, a dívida não desaparece, mas o credor perde o direito de cobrar judicialmente o valor devido. Também o Código de Defesa do Consumidor prevê a incidência da prescrição de 5 anos sobre as parcelas não quitadas do empréstimo. Com a prescrição, impede o banco credor de entrar com a ação judicial para cobrar o pagamento. As regras aplicadas no empréstimo consignado são as mesmas aplicáveis a outros tipos de empréstimos. Se por algum motivo o desconto na folha de pagamento ou no benefício do devedor for interrompido, o prazo de prescrição começa a contar a partir do momento em que o credor poderia ter cobrado a dívida e não o fez. Por exemplo, imagine que por um erro administrativo as parcelas do consignado deixem de ser descontadas do salário ou da aposentadoria do devedor. Nesse caso, o banco ou instituição financeira precisa agir para cobrar a dívida dentro do prazo de 5 anos. Caso contrário, a prescrição pode ser alegada judicialmente pelo contratante devedor para impedir a cobrança. Mas como mencionei, é importante ressaltar que a dívida não desaparece, pois os juros e encargos continuam correndo. A prescrição não apaga a dívida, ela apenas impede que o credor cobre judicialmente, ou seja, a dívida ainda existe, mas a instituição financeira não pode mais recorrer ao judiciário para exigir o pagamento. O banco pode tentar cobrar a dívida por meios extrajudiciais, através de cartas de cobrança, ligações telefônicas. O que acontece normalmente são empresas de cobrança entrando em contato, pois elas compram as dívidas dos bancos. Existem situações que podem interromper o prazo de prescrição. O artigo 202, também do Código Civil, lista algumas dessas situações como o reconhecimento da dívida pelo devedor. É quando alguém te enviar uma mensagem ou ligar perguntando se você reconhece essa que está devendo. Outra situação que interrompe a prescrição é o ajuizamento de uma ação de cobrança pelo credor. Por isso é importante ter cuidado ao negociar com o banco ou reconhecer uma dívida, pois essas ações podem reiniciar o prazo prescricional.
Após 5 anos da data de vencimento, a maioria das dívidas de consumo, como empréstimos, compras a crédito e faturas de cartão de crédito, atingem o prazo prescricional, impedindo que o credor recorra à justiça para cobrar o pagamento da dívida. O nome do devedor, durante esses 5 anos, também permanece nos órgãos de proteção ao crédito, como SPC e Serasa. Mas após esse período, deve ser retirado dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, mesmo que a dívida não tenha sido paga. Por isso é importante ficar atento ao Código de Defesa do Consumidor. Se a dívida já está prescrita, o banco não pode mais continuar cobrando de maneira abusiva ou manter o nome do devedor em cadastro de inadimplentes. Essas práticas podem ser consideradas ilegais. Se o nome do devedor continuar no SPC ou Serasa após os 5 anos, é possível entrar em contato com a empresa que cadastrou o nome e solicitar a retirada. Pode também pedir a exclusão da dívida do Serasa Limpa Nome ou ingressar com a ação contra o registro negativo, cobrando indenização por danos morais. Saber sobre a prescrição do consignado é fundamentação para se precaver de cobranças indevidas. A principal causa de endividamento, segundo as estatísticas, é a falta de planejamento financeiro das pessoas. Mas a situação de endividamento tem como força motriz o aumento da inflação e a diminuição do poder de compra. Uma das formas de conter a alta da inflação que vem sendo utilizada pelo governo é aumentar a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia. A ideia de elevar a taxa de juros é gerar um desequilíbrio entre a oferta e procura de produtos, dificultando o acesso ao crédito e diminuindo a circulação de dinheiro. Com pouco dinheiro circulando, uma demanda ou procura menor e uma oferta maior, a tendência é de os preços reduzirem, já que as pessoas e empresas não conseguirão vender seus produtos a menos que reduzam os valores. Mas na prática, dificulta a vida de todos. Através de pesquisas de endividamento e inadimplência do consumidor, em 2021, os servidores públicos tinham dívidas com consignados de quase 200 bilhões. O volume de dívidas do funcionalismo tem aumentado ano a ano. Em 2023, havia 44 milhões de contratos ativos de empréstimos consignados, número que subiu para 45 milhões este ano de 2024. Uma possibilidade para ajudar os consumidores é que, a partir de julho de 2021, podem contar com a lei do superendividamento, quando não estiver conseguindo com as suas despesas básicas devido às dívidas saírem do controle. Renegociar uma dívida pode ser uma boa alternativa para evitar problemas maiores, mas é essencial estar ciente dos seus direitos e condições impostas pelos bancos. Mas se você tem uma dívida de empréstimo consignado e acha que ela pode estar prescrita, procure um advogado especializado para analisar o caso. É importante verificar o prazo, possíveis interrupções da prescrição e eventuais abusos por parte dos bancos credores. Mas lembre-se sempre de que melhor sair do endividamento é evitar entrar nele. Respondida a dúvida, espero ter ajudado também mais pessoas. Peço que compartilhem o tema, deixem sua curtida e inscrevam-se no canal. Até o próximo vídeo.